Moraes é Dadá. Dadá é o presente do sol. Chico Dias é Corisco. E passa informação a quem não devia. Corisco é a espada de Deus. Regina Dourado é Perpétua. Perpétua é a memória queimando como fogo. Corisco e Dadá, um filme de Rosenberg e Cariri. Tem coisa que a gente vê e não esquece nunca. Corisco e Dadá, filme do Rosenberg e Cariri, está voltando aos cinemas agora em versão luxuosa em 4K. Eu estou aqui com o diretor do filme, Rosenberg, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a confecção dessa obra que está de volta aos cinemas. Rosenberg, muito obrigado por conversar conosco aqui no Almanac 21 e bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Rodrigo, uma alegria conversar com você. Estou aqui à sua disposição para nosso bate-papo. Então, é importante dizer, né, que Corisco e Dadá ele foi filmado em 95, passou em festivais em 96, foi aos cinemas também em 96, e teve uma trajetória muito interessante e muito importante e de sucesso. Só que naquela época, para quem não é da época, não deve lembrar, era um momento de penúria no cinema brasileiro, porque a gente estava começando a retomada, né, 95 ali com Cláudia Joaquina, e você já tinha feito para filmes anteriores, mas era um momento complicado, né? Como é que foi, então, fazer esse filme, articular essa produção, que era ambiciosa para a época também, e num momento que não era, né, tão positivo assim ao nosso ambiente do cinema brasileiro, né, para produções novas? Rodrigo, eu faço parte de uma geração que lutou muitíssimo pelo que nós chamamos de descentralização da produção ou nacionalização da produção do cinema brasileiro, né? Nós sempre compreendemos que só poderíamos falar de cinema nacional quando todas as regiões do país fizessem cinema, tá? E tivesse toda essa diversidade expressa através do cinema, né? A primeira grande luta que nós tivemos foi ali em meados da década de 80, quando nós conseguimos, através das ABDs, puxadas pela ABD Norte e Nordeste, quase as ABDs rachavam naquele tempo, né? Haveria uma ABD Sudeste, uma ABD Resto do Brasil, coisa parecida, mas chegamos a um acordo. E foi feito o seguinte acordo: as verbas para o cinema cultural da Embrafilme, na época, ficariam assim divididas. Um terço para o Rio de Janeiro, um terço para São Paulo e um terço para o restante do Brasil. Ora, esse um terço para o restante do Brasil começou a fazer toda a diferença, porque surgiram ali, embora já existissem experiências anteriores, né? Mas surgiu ali uma geração muito importante que começou a fazer seus curtas e tal, de tal forma que quando chega em 93, no ano zero do cinema brasileiro, nós rodamos um filme no Ceará chamado A Saga do Guerreiro Albioso, né? Em condições muito difíceis, muito precárias, mas rodamos um filme de resistência. Quando chega em 94, 95, por aí, que abre o edital da retomada do cinema brasileiro, né? E ganhamos esse edital, um dos poucos, né? Aquilo para a gente pareceu uma oportunidade de ouro, ou seja, de grande significado, porque na nossa luta pela descentralização, o pessoal, às vezes, do Rio de São Paulo sempre dizia: mas vocês não têm cinema, vocês não sabem fazer cinema. Ora, não temos cinema porque não temos oportunidade, né? Não temos coisa e tal porque não temos escola. Vamos fazer, precisamos começar a fazer, né? Precisamos de dinheiro para começar a fazer. E tal. E assim foi, e a gente enxergou nisso essa grande possibilidade. Lutamos com imensas dificuldades, os recursos não eram suficientes para o desenho da produção do que nós queríamos naquele momento, mas fizemos empréstimos, paramos os filmes 3 vezes, retomamos. Foi uma grande luta, né? Mas a gente sabia que não podia deixar essa bandeira cair, né? E contamos com uma equipe muito solidária, desde o fotógrafo, que era uma pessoa que tinha participado do Cinema Novo, e participou muito, tinha trabalhado muito com o Die Luft, câmera na mão, o mito de Luft, né? Sim. E chegou no Nordeste, ele também um câmera na mão excelente, tinha trabalhado na Alemanha, na França, e foi morar no Ceará.
Aquilo para a gente foi um presente, né? Tinha um amigo também que fazia som direto dos Estados Unidos, que voltou para o Ceará, e uma série de, de coisas assim que contribuíram, né? E depois tivemos a presença do Chico Dias, da Dira, do Bedi Paiva, da Regina Dourado e de grandes outros atores, né? Junto com o elenco do Ceará e com o elenco que nós encontramos no sertão, de camponeses, de cortadores de cana, né? Esse pessoal brilho também especial ao filme, tanto na geografia humana, né? Como na convivência com nossos grandes atores, Chico Dias e Dira Paz. Fizemos esse filme em 13 cidades do Sertão. Começamos em Pernambuco, no Exu, na terra de Luiz Gonzaga, de forma simbólica, não é? Terminamos no mar, em Aracati, né? E foi um grande desafio, mas tivemos essa alquimia, essa equipe profundamente integrada, né, diante do desafio, e foi muito importante, porque depois desse filme, quando ele ficou pronto, foi exibido, começou a circular em festivais internacionais, alguns de primeiro time, como Toronto, né, ganhar prêmios em Cuba, e tantos festivais internacionais, mais de 15 festivais na Índia, Turquia e tal, aquela coisa toda. Isso tudo encheu de ânimo, não a mim, mas uma geração inteira. Viu que era possível, né? O Ceará viu que era possível, o pessoal não acreditava que fosse possível, né? E essa geração, de alguma forma, se empoderou, né? Então, esse filme ele tem esse significado simbólico de pertencer a uma geração mais do que a mim, né? Que, claro, fui o condutor disso tudo, mas eu tive um bando muito bom do meu lado, Com entendeu? certeza. Do E bom, a saga elenco do e na equipe técnica. E bom, a história do cangaço já era importante para você, tanto que o filme anterior já tinha, né, essa questão, né, a saga do Guerreiro Alunioso, mas eu sei que você conheceu a Dadá antes, né, até foi nos anos 80 que você conheceu a Dadá. Como é que foi o encontro com ela? Como é que foi essa entrevista que, pelo visto, foi o que deu o começo de tudo, né, a gênese de tudo, né, desse projeto? Sim, sem dúvida. A Dadá tinha ido para Fortaleza, junto com a Elizabeth Teixeira, que é outra grande mulher das ligas camponesas, né? Que é tratada no filme Cabra Marcado Morrer, para Morrer, né? A Grande filme Elizabeth brasileiro. Teixeira, do Coutinho. Eduardo Coutinho. E, e eu tive a oportunidade de me encontrar com Dadá, junto com Zé Humberto, que é um cineasta da Bahia, Marcos Belmini e outros pessoas lá de Fortaleza, e fizemos uma longa entrevista com Dadá, onde ela se abriu de uma forma intensa, não é? Contou muitas coisas sobre o cangaço, do que ela viu, do que ela viveu e da intensidade dessas emoções, né? Ela conta como foi sequestrada, né, por isso, raptada, né, como foi violentada, né, a dor profunda que foi aquilo, né, ela ter sido jogada no cangaço ainda uma criança, a dificuldade daquela vida, a aspereza, a violência, né, e ao mesmo tempo a humanidade, a religiosidade, os sonhos que ela tinha de premonições e tudo isso. Eu saí muito impressionado dessa entrevista, né? Eu nunca tinha visto nada com tal intensidade, embora eu sou uma pessoa do sertão, né? Minha avó mesmo é uma pessoa que me contava muitas histórias, foi retirante, foi para a Amazônia, né? Tinha muitas histórias dramáticas e intensas, né? Mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Ela me contou até quando ela enterra a cabeça de Curisco, como ela vai para o sertão, recolhe o corpo de Curisco, os policiais cercam o cemitério, ela peneira, assim, osso por osso, bota numa caixa, leva para Salvador e só sossega quando junta a cabeça com o corpo, né? Isso, para mim, era uma coisa de uma dimensão épica e, ao mesmo tempo, dramática, de uma tragédia grega, né? O que me passava era isso, né? É tanto que a estrutura do filme é uma tragédia grega.
no sentido de que por isso seria uma figura condenada por Deus a lavar os pecados do mundo e tal. Ou seja, como se Deus encontrasse se vendia no ódio dele, né? Depois, com a morte dos filhos e tudo, esse semideus vai caindo na condição humana e é Dadá aquela figurinha mais frágil que vai humanizando essa figura, esse arquétipo, essa, né? Vai dando forma humana a ele. E à medida que ele cai, ela cresce, né? Em dimensão humana, né? É tanto que o cangaço no Nordeste brasileiro termina pelas mãos de Dadá, termina pelas mãos de uma mulher lutando contra o Zé Rufino. Isso é um fato histórico importantíssimo. A questão muito pouco tratada, Hermano Pena fez um filme belíssimo chamado Mulheres do Cangaço, né? Mas é muito pouco tratada a questão da mulher no cangaço, a visão da mulher sobre o cangaço, né? A presença da mulher no cangaço, embora muito dura, aquele universo era machista, era violento, né? E elas transformam esse universo, né? E essa oportunidade que eu tive de contar uma história de cangaço a partir da visão de uma mulher, né? Para mim foi muito gratificante, né? Eu sou lá mulher para me entregar por causa de ameaça. Uma terra bárbara e um homem em armas lutando pelo seu destino. Eu vim buscar tua cabeça, cara! E, mais uma vez, eu insisto, eu tive, assim, o privilégio, né, de trabalhar com esses dois grandes atores no começo da sua carreira, né, que se dedicaram a esse filme de uma forma intensa, né, e que atenderam o meu apelo e saltaram no abismo, né? Ou seja, do que era proposto ali, porque não é um filme de narrativa, embora pareça linear, não é, cheio de sonhos, é cheio de visões, é cheio de... Ele não é naturalista, não é? Ele é cheio de rasgos, de explosões. Então, embora seja um filme muito duro e muito violento, que até hoje ele tem sobre mim um certo impacto, não é? A perseguição mais implacável. A luta e o tributo do sangue. Vai-me embora! Tranca tua barriga, Eu acho interessante também porque o cangaço ele tem essa questão da tradição oral também, né? As histórias do cangaço eram contadas por pessoas, né? As pessoas elas contavam as histórias do Lampião, as histórias do Corisco, contavam histórias de pessoas, né, míticas dentro desse universo no sertão, contavam. E no seu Sim, filme sim, você pensa isso. Existe aquela personagem da Regina Dourado que ela conta a sim. história para as pessoas que estão ao lado. Então isso eu acho interessante. O filme ele tem, é claro, essa tomada cinematográfica, obviamente, essa visão da tragédia grega, mas também é uma coisa muito brasileira, muito sertaneja, do contação de Sim, histórias sim. também. Sem dúvida, eu acho que a tradição oral brasileira é riquíssima e foi muito pouco explorada ainda, sabe, Rodrigo? A literatura de 30 no Nordeste brasileiro, com Euclides, com Graciliano Ramos, Zé Lindo Regos e outros, se aproximou isso, né? Nós tivemos o momento mais emblemático e talvez mais criativo da literatura brasileira, quando Guimarães Rosa faz o, né? Grandes Grande Sertão Sertões, né? Veredas. Que é uma tradição de reinvenção. Ele reinventa uma tradição de oralidade, né? Claro, como um homem muito culto, tendo vivido na Alemanha e tal, né? Ele junta ali linguísticas, saberes e possibilidade de reinvenção literárias, né? Mas é um grande momento. Deus e o Diabo na Terra do Sol é outro momento que dialoga com essa oralidade, né? No entanto, existe um preconceito muito grande com essa oralidade, né? Uma oralidade que é traduzida em literatura e que tem uma grande importância é a literatura de cordel, por exemplo, né? Que influenciou toda a literatura brasileira, tida clássica, de vanguarda na década de 60, influenciou a dança, o teatro, as artes plásticas com a quilogravura, até a fotografia de Vidas Secas, né? Influenciada pelo contraste marcante da,
da xilogravura. Então, no meu filme, eu não me nego a esse mergulho nessa oralidade. Eu deixo que entrem narrativas, formas, lembranças, memórias, como tudo isso pudesse livremente revisitar a minha alma, né? É claro que você pode traçar referências com o cinema soviético da década de 20, né? Você pode ver traçar referências com o cinema novo da década 60, 50, 60, sobretudo, né? Você pode traçar com o cinema novo alemão e etc. e tal, mas, por favor, se lembre também do Carlos Coimbra, com seus filmes de cangaço, que eram muito populares no Nordeste. Lembre-se também que essa minha liberdade criativa de colocar acontecimentos no meio de uma narrativa que às vezes parece realista, tem muito a ver com a literatura de cordel, não é? Com a chegada de Lampião no inferno, com a chegada de Lampião no céu, porque o poeta popular tem essa imensa liberdade, não tem porteiras, não tem porteira de gêneros, não tem porteira de, né? E tal. E, no fundo, mais do que um filme de cangaço, eu achava que estava fazendo um filme sobre o homem, sobre a mulher, sobre a dimensão humana, né? Ou seja, sobre uma tragédia humana. É E isso, é desculpa. interessante. Eu Não, foi ótimo. falei um pouco, mas é isso. Então, mas é isso. Falando sobre isso, né, também sobre o cinema, né, que mesmo você estava falando, né, sobre as influências, né, porque a gente sempre fala, né, que o cangaço brasileiro, né, é tão importante para o cinema brasileiro quanto o faroeste é para o americano, o filme Claro. de samurai é para o japonês, o filme de gangster também para Hollywood também, né, porque os cangaceiros são os fora da lei brasileiros e que têm essa tradição e trazem isso. Eu acho interessante no seu filme que também tem aquele momento que o Corisco vê a Paixão de Cristo, né, no cinema, né, Sim, sim, sim. naquela projeção, o Lampião se deixa filmar também. Então é essa imortalização da imagem também que o cinema traz. A gente tem a tradição oral, que também ela passa de pessoa por pessoa, mas também tem essa imortalidade da imagem, né, da imagem que o cinema traz e que no seu filme também, agora, principalmente com 4K, né, vai ficar para sempre Uhum, agora o Chico Dias, a Dira Paz como Corisco da Dá. uhum. Olha, deixa eu te contar uma história rapidinha. Eu escrevi um livro, um longo tratado, quase 800 páginas, sobre uma figura mítica histórica e mítica do Nordeste do Brasil, chamado Cega Aderaldo. Esse cego teve uma influência imensa na década de 60, né? É o cego do filme do Glauber Rocha, é o cego das peças de teatro, é o cego arquetípico, eu diria, da cultura brasileira. E esse foi o cego que participou com música, não pessoalmente, do show do Opinião. E tal. Esse homem foi real, ele atravessa um século do sertão, né? E foi uma das primeiras pessoas que levou cinema para o sertão. Tá? Ele era cego, tinha uma companhia de crianças que as pessoas, durante a seca, ofereciam: cego, crie meu filho. Ele criava, educava, e muitos se transformaram em músicos e tal. Ele tinha uma orquestra de crianças, tinha uma formação. É ele que tira o baião da viola e leva para uma formação com zabumba, com isso que Luiz Gonzaga depois bebe. Figura importantíssima, já usa o banjo das formações jazzísticas na década de 20, figura, e é tão moderno esse cego que ele leva o cinema para o sertão. Então, aquele cego é uma referência ao Cego Aderaldo, que projetava muito a Paixão de Cristo, mas projetava também filme de Chaplin, né? E muitos outros, né? Eu tenho narrativas assim comoventes de pessoas, inclusive de grandes intelectuais que conheceram o cego e viram o cinema no sertão pela primeira vez, um espanto, um encanto. E ele narrava o filme. Tá? Ele decorava cada cena do filme, e à medida que ia passando o tempo, ele sabia os tempos, sincronizava na cabeça os tempos e ia narrando. Que Agora coisa. você está vendo Jesus cai pela primeira vez, a lágrima desceu o rosto, isso tudo isso em versos. E o povo se emocionava muito vendo aquele filme e ouvindo o canto, né? Firmino Holanda até uma vez escreveu que ele lembra a figura do explicador do cinema mudo, né? Que Sim. foi muito famoso no Japão. No Japão dizem que o explicador de cinema era tão importante quanto o filme. Tal era essa arte de narrar o filme, né? Tem isso, tem o Benjamin Abraão, o sírio-libanês, que filma o bando do Lampião, né?
pensando já em exportar esse filme para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Infelizmente, esse filme cai na mão da polícia de Getúlio Vargas na época, e Getúlio Vargas fica possesso com aquela história, né? Ora, eu estou construindo um país industrial, um país, né, sobre o autoritarismo, a força da repressão e tudo, mas essa era a visão dele, né? Como é que ainda existe esse bando de cangaceiro sendo filmado, posando para filme, e se isso chegar no exterior? É claro, aprender o filme. Benjamin foi assassinado pouco tempo depois, né? Mas essas coisas todas estão permeando o filme de alguma forma, né? Então isso é uma meta-linguagem, uma meta. É isso, é isso. O filme tem essas janelas, tem essas aberturas, né? Para a realidade, para o sonho, para porque assim é a vida, assim as formas de narrar. Eu considero a cultura brasileira uma manifestação até hoje transbarroca. Tu tá entendendo? Nas suas dobras, nas suas desdobras. Para você que é coisa mais barroca do que um desfile de escola de samba, né? Oscar Verdade. Niemeyer com as suas formas arredondadas e não sei de quê, não é uma modernidade ou uma pós-modernidade que bebe nesse barroco, né? E o transbarroco é o que atravessa, vamos chamar isso de transmodernidade, né? Para não dividirmos entre modernidade, pós-modernidade e tal, uma transmodernidade, né? Essa transmodernidade brasileira que começa com as grandes navegações, com a conquista, com todo esse processo trágico de construção da nação brasileira tão desigual, não é? Isso tudo permanece, né, sob esse signo jesuíta, franciscano, europeu, mas também transformado pelo Aleijadinho, transformado pelos mestres do barroco baiano, transformado num sertão onde o barroco é límpido, é seco, é austero, é outra coisa, tá? Talvez o barroco glauberiano seja mais do recôncavo, não é? Ou seja, é mais cheio de dobras, né? Mas há outros barrocos do Nordeste que são bastante austeros, né? E isso tudo formam essa complexidade brasileira, né? Onde nós somos árabes, somos judeus, mas ao mesmo tempo somos indígenas, né? Somos negros, somos tudo isso, né? Somos tudo isso. Eu, sinceramente, como eu li muitos explicadores do Brasil, os intérpretes do Brasil, gostava muito de ler o Darcy Ribeiro, e toda aquele processo de ensaio civilizatório que houve no final da década de 50, 60, cinema novo, bossa nova, Oscar Niemeyer, é, Guimarães Rosa, Tropicalismo logo depois, o Chico, Bossa, depois veio um Clube da Esquina, Maravilha das Maravilhas. A gente diz, pronto, esse país vai dar certo, esse país é um grande ensaio civilizatório, o mundo vai reconhecer o brasileiro, o Brasil como um ensaio novo, né? Cinema novo foi uma experiência marcante, né? Depois, tudo quanto era cinema novo não prestava. Todo mundo dizia o pau, esculhambava, não sei de quê e tal. Tudo quanto era não sei o quê não prestava mais, não sei de quê e tal. Aí vieram novas modas, novas coisas, sem ninguém nem refazer o olhar, o diálogo, a busca de entendimento, né, do que tudo isso representou, inclusive sob o ponto de vista político, né? Eu acho que o Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo, né? Se reencontrar consigo mesmo não é nós sermos de classe média e fazemos faculdades ou vivemos de um mundo acadêmico, achar que entendemos o Brasil na sua complexidade, né? O Brasil é muito maior, o Brasil é muito mais profundo, o Brasil é muito mais enigmático, né? Que é mesmo um candomblé, né? Eu vou muito para ver se eu compreendo e tento. O que são os terreiros de Minas, lá de Maranhão, que é Maranhão, com aquela fortaleza, com aquela grandeza, com aquela potência cultural que até hoje o Brasil não conhece, né? Eu acho isso. O cinema está jogando um papel importante, porque agora todas as regiões estão fazendo cinema, né? Espera-se que os jovens possam se despir de preconceitos, de visões mais fechadas, de como é, identitarismos, né? Uhum.
mais fechados, mais. Tu me entendes? Que os diálogos possam ser mais abertos, mais francos, que as ideologias e as formas concepções não venham só de fora. O processo de construção e de luta do negro brasileiro é uma história que pertence ao Brasil, né? É totalmente diferente da dos Estados Unidos, né? E é tão valiosa quanto. Nós tivemos gente muito valorosa nesses movimentos de revolta, de luta, né? De liberdade, de tudo. Então vamos tentar compreender isso de uma forma mais profunda, mais corajosa, saindo de nós mesmos, né? Do nosso individualismo, do nosso narcisismo, todos nós, né? Não é somos, eu digo todos nós porque essa sociedade é narcísica, a sociedade como um todo que nós vivemos é uma sociedade que está adoecendo, né? É uma civilização em crise profunda, crise civilizatória, né? Então cabe a cada um de nós se reinventar, né? E só podemos nos reinventar com o outro, na possibilidade do encontro com o outro, independente de gêneros, de cores, de classes sociais, porque eu acho que nós estamos vivendo num momento de afirmação do humano. Ou o humano se afirma, ou nós vamos descer a mais profunda barbárie, como nós estamos vivendo hoje em tantas regiões do planeta, e mesmo aqui no Brasil, onde estamos cercados pela mais profunda violência, né? Os indígenas sendo assassinados, os quilombos sendo invadidos, os índios sendo massacrados, os negros, brancos, negros e pobres das favelas sendo assassinados, né? Então, que esse cinema de hoje reflita sobre tudo isso com alguma coragem, né? Com alguma mergulho profundo nisso tudo. É isso, né? Eu sou um cidadão brasileiro e estou falando aqui como cidadão, não só como cineasta. E no seu filme, né, além de a gente ver, claro, os personagens, né, e ver esse Brasil, né, que existia ali durante a época do cangaço, também um retrato, obviamente, né, alegórico de uma outra época, mas também da época que vivíamos, né, nos anos 90 e pode ser também, né, obviamente, colocada para hoje, mas eu vejo muito também a natureza no seu filme. A natureza que Uhum. permeia, né? A gente vê os animais do sertão, a gente vê as paisagens, a gente vê o sol a pino, tão importante quanto mostrar o cangaço é mostrar a natureza que Sim, envolve, né, sim, aquelas sim. pessoas, né? E isso você mostra muito bem no seu filme. Sim, porque esse homem depende dessa natureza e da compreensão e do entendimento dessa natureza, né? Ou seja, mesmo no raso da Catarina, onde as volantes não encontram água, um cangaceiro é capaz de encontrar água numa raiz de imbu ou numa folha de croatá, né? Ou seja, tudo aquilo partilha de um mesmo destino, né? Entende? Um Sim. destino da natureza e o destino do homem, né? Aquilo é uma simbiose profunda, né? De equilíbrio, de forças, né? De possibilidades de sobrevivência, tanto da natureza, é tanto que tem uma paisagem lá que diz assim, Dadá aprendeu a guardar, como o mandacaru no tempo da seca, né? Aprendeu a guardar água, né, no caso dela, guardar ternura só para o momento certo. Não pode haver desperdício, né? O sertão é isso, esse lugar de vazios profundos, mas ao mesmo tempo de essencialidades. Né? A fotografia desse filme ele dialoga um pouco com a exposição que eu vi sobre a gravura, a pintura zen budista, entende? Que é aquela coisa assim, pá, né? Sim. Mínima, né? E ao mesmo tempo com a força que é uma pincelada única que define um bambu zen pintado há 800 anos atrás, 1000 anos, ainda hoje você olha, parece tremular, não é? Tamanha a força e a vida. Então a gente procurava nesse sertão esses vazios e essas forças da pequena flor que rebentava no meio, né, daquela natureza hostil, né? O pássaro que olha, o pássaro que responde e tal, o pássaro que dá aviso, né? Ou seja, porque os animais percebem, né? E os homens percebem os animais, né? E aquele Então, sol, né? nisso. E Hã? aquele sol forte também, né? Aquele sol que O sempre sol inclemente, né? é uma coisa intensa, você não pode imaginar a intensidade, né? E esses atores conviveram com isso tudo, né?
Chico Dira e o bando todo jogado no meio de um lajedo daquele. Aquela cena que eles têm que se jogar no chão diante de uma poça d'água, né? É uma cena assim, emblemática, meio surreal, né? Ali o chão estava pegando fogo, cara. Era o abismo, era o tempo inteiro, né? Então, de alguma forma, eu diria, como nós não tínhamos trailer com ar-condicionado, com todos os confortos que diriam a produção de hoje, o máximo que tinha era um juazeiro dando sombra e água, né? Eu diria que tudo isso contribuiu para que os atores, né, encarnassem esse sertão da forma mais profunda. E nas noites, quando chegavam aquelas noites intensas e silenciosas, e frias, né, do sertão, né, a gente se reunia às vezes em redor de fogueira, íamos conversar, contar casos de cangaceiro e tal, aquelas pessoas todas que vinham do corpo da cana, que eram camponeses, por daí aqueles rostos tão marcados, tão intensos, né, daquele bando, eram pessoas que conheciam profundamente esse universo, né, que traziam consigo esses mitos, essas forças, esses encantamentos, né, e essa convivência dele com os atores, com o Chico, com o Dili e com os outros atores, foi assim fundamental. Claro, mas o grande mérito assim do Chico ter compreendido a proposta desse filme e a Dira, né? Para mim assim foi assim um mau presente, né? Porque eles aceitaram o desafio. Entendeu? Eu disse, olha, o abismo é aqui, pulem, e eles pularam, né? A gente, Isso a gente falou, né? A é gente falou coragem. rapidamente dos dois, né? A gente falou rapidamente dos É. dois, mas eu queria deixar para o final mesmo isso, né? Que é essa pergunta final, porque eu queria saber mesmo como foi encontrar o Chico e a Dira para fazer os personagens, porque o filme ele é muito bonito, a fotografia é muito bonita, a mensagem também é importantíssima. A gente vê, né, um Brasil que não existe mais, né, nesse filme, só que sem o Chico e sem a Dira, o filme não seria a mesma coisa. Não, não, E o não senhor sabe disso com seria. certeza, né? Não seria a mesma coisa, mas eu acho que tudo isso nasceu disso, né? Da coragem que eles tiveram de enfrentar o desafio, né? Eu até falei anteriormente que o Torquato Neto, o grande poeta do Piauí, tropicalista, parceiro Caetano e tantos outros, Capinã e tal, ele dizia o seguinte: um poeta não se faz com versos, é o risco, não é? E esses atores correram um risco imenso para suas carreiras ali no início, né? Confiaram em mim. Então, isso é o andar. Eu não. Como é que se diz? Agradeço sempre isso, né? Essa confiança, né? E, ao mesmo tempo, eles contribuíram muitíssimo, porque eles compreenderam a natureza, né? E esse personagem brotou com uma força tão intensa, né? Isso é assim, muito legal. E uma forma de interpretação que até hoje é assim, bem original, né, no cinema brasileiro, né? Porque tem uma certa teatralidade, foge do naturalismo, há umas intensidades, umas explosões, né? Embora sejam dois tipos de interpretações diferentes, né? O Chico é mais explosivo, é mais, né, aquela coisa toda, embora tenha seus momentos de silêncio, de dor profunda, né, de misticismo, né, e a Dira é mais calada, ela vai construindo, tecendo, né, ali quase na sombra, mas vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso é muito bonito, né, essa alquimia entre esses dois atores e não só dele com o restante dos atores, porque não havia ator que veio de São Paulo, não havia ator não sei o quê, havia um bando naquele momento, realmente. O respeito de Chico e da Dira pelos camponeses, pelos cortadores dele, eram imensos, eles são amigos até hoje, ainda. Moita Brava, por exemplo, que é um sanfoneiro, cortador de cana lá dos canaviais do Cariri, até hoje, quando me encontro, se emociona e tal. E Chico e Dira, ou seja, houve um afeto também, isso é muito importante. Você teve técnica, você teve rigor, você teve busca da melhor tecnologia no sentido técnico possível, você teve tudo isso, mas teve um afeto e teve também uma magia. E essa magia não nos pertence, porque é uma alquimia, é uma espécie de, vamos dizer, de uma constelação, no sentido junguiano, né, daquelas almas ali portas, né, e tal.
E deu certo, eu fico muito contente que esse filme esteja de volta, que as pessoas tenham demonstrado interesse pelo filme, né? Foi um filme assim significativo na retomada do cinema brasileiro, né? Como eu vi uns 4 ou 5 filmes sobre a retomada do brasileiro, o cinema brasileiro nem citava por isso que Dadá, não é? Nem na nota de pé de página, né? Espero que haja oportunidade para que as pessoas vejam, que possam situar o tempo em que foi feito, a história da nossa luta pela descentralização, a história da luta do cinema nordestino para ser escutado, para ser ouvido, né? Com dignidade, ao mesmo tempo que a gente respeita tanto o cinema feito em todas as regiões, e as pessoas que conosco buscam conversar, né? Eu acho que é isso, rapaz. Então só tem que estar contente, né? E estou muito contente porque os meus atores estão contentes também, não é? Importante. Corisco e Dadá. Uma história de amor que nasce no mar e sangra no sertão. Não, uma outra coisa que eu fiquei muito feliz foi que o Petros Cariri, meu filho, que é cineasta, ele gosta muito desse filme, né? Gosta muito mesmo. Tal. E a Bárbara, minha filha, que também é cineasta, mas tem dedicado bastante à produção, resolveram, nos meus 70 anos, me dar de presente essa restauração. Ele passou um ano, rapaz, restaurando esse filme frame a frame, depois pegou cada pista de som e restaurou toda e tal. Então foi um trabalho efetivo e afetivo de grande importância, né? E se animaram e resolveram restaurar toda a minha obra. No próximo ano nós teremos 11 filmes Ah, que meus legal. devidamente restaurados, talvez com uma mostra na Cinemateca Brasileira. O Hernando me convidou e tal, e eu fiquei muito contente. Que lindo. Não, muito Um lindo. filme épico, cheio de magia, de aventuras e de emoções. E o Satanás alimenta minha alma! A perseguição mais implacável. A luta e o tributo do sangue. Coisa boa. Rosenberg, muito obrigado pelo teu tempo, por conversar conosco aqui na Banac 21. Foi um papo maravilhoso. A gente conseguiu falar de bastante coisa sobre o filme também. Acho que vai ficar bonito ali também na revista e no YouTube também, a gente poder curtir esse papo aí que vai ficar para sempre. Muito obrigado, hein, Rodrigo? De coração, hein? E eu agradeço muito. Obrigadão.